Olá, cientistas! Vamos revisar a tabela periódica? Então continue a assistir o vídeo. Durante muitos anos, cientistas tentaram organizar a tabela periódica, até que em 1869, o químico russo chamado Dmitry Mendeleev organizou os elementos químicos de acordo com seu número atômico, e em 1913, o outro químico inglês chamado Henry Moseley propôs algumas alterações na tabela de Mendeleev e montou a tabela os padrões de organização que conhecemos hoje. Onde um número atômico cresce de 1 em 1, ela tem 7 períodos ou séries, que correspondem às fileiras horizontais, que nos ajudam na distribuição eletrônica. Se o elemento está no quarto período, quer dizer que os seus elétrons se distribuem até a quarta camada desse átomo, ou seja, se você sabe o período, você também sabe o número de camada que ele tem. A tabela periódica também conta com fileiras verticais, que são 18 famílias ou grupos. Elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. No caso dos elementos representativos, o número da família é o mesmo dos elétrons, a serem distribuídos na camada de valência. A tabela periódica tem suas classificações. Vamos começar pelo hidrogênio. O hidrogênio é peculiar e não se encaixa em nenhum grupo. Isso porque não apresenta características que o enquadrem em um dos grupos periódicos, o que faz dele único. Além do hidrogênio, temos os metais, que correspondem à maior parte da tabela periódica. A divisão acontece nessa espécie de escadinha que fica no canto direito, começando pelo alumínio, germânio, antimônio e polônio. Os metais são sólidos nas condições ambiente, menos o mercúrio, que é um líquido. Eles têm um brilho metálico, são dúcteis, maleáveis e são ótimos condutores, quanto de calor quanto de eletricidade. Do lado dos metais, temos os ametais. Nesses elementos, as características são: não brilham, são maus condutores, apresentam diferentes estados físicos como sólidos, gasosos e o bromo, que é líquido na condição ambiente. Ao lado dos ametais, temos os gases nobres. Nesses elementos, nas condições normais, são apenas gases. A reatividade é baixa e alguns são inertes. Agora, para entendermos melhor a distribuição eletrônica, precisamos enxergar outras divisões. E essas divisões são divididas em grupos. Nos cantos direito e esquerdo, nas colunas mais altas, temos os elementos representativos. No meio da tabela estão os elementos de transição. Nos elementos representativos, as famílias A, isto é, 1, 2, 13 a 18, possuem os elétrons mais energéticos, nos subníveis S ou P. A distribuição eletrônica começa nas famílias dos metais alcalinos, S1, e os terrosos, S2. Pulando para o lado direito, chegamos no boro, que termina a distribuição eletrônica em P1, a família do carbono P2, o nitrogênio P3, os calcogênios P4 e os halogênios P5. Agora vamos para os elementos da transição externa. Eles são chamados assim porque ficam bem visíveis no centro da tabela. Os seus elétrons mais energéticos ficam no subnível D incompleto, isto é, sua configuração eletrônica é de D1 até D8. E temos também os elementos de transição interna, que são os elementos da série dos latanídeos e da série dos actinídeos, e esses dois períodos estão localizados abaixo do corpo principal da tabela periódica. Os seus elétrons mais energéticos localizam-se no subnível F incompleto, isto é, possuem configuração eletrônica de F1 até F13. Uma outra classificação da tabela periódica são as propriedades periódicas. E para entender as propriedades de cada elemento, é preciso analisar bem a sua localização na tabela. Temos a eletronegatividade, que cresce nas famílias de baixo para cima e períodos da esquerda para a direita, acompanhando com o número atômico. Temos também o potencial de ionização e afinidade eletrônica, que segue o mesmo raciocínio. E temos a eletropositividade, que faz o contrário da eletronegatividade, que cresce no sentido da direita para a esquerda, de cima para baixo, e acompanha o raio atômico, que tem um crescimento semelhante à eletropositividade. Vale ressaltar que a eletronegatividade, a eletropositividade e a afinidade eletrônica não são considerados aos gases nobres nessa análise. Para finalizar, temos um mapa mental sobre a tabela periódica, com o intuito de organizar o conteúdo que foi dado, facilitando as associações entre as informações destacadas. Por hoje é só. Até mais, cientistas!